Bom, estamos iniciando aqui mais um Steelcast, hoje com convidados, como sempre, muito especiais. Dividindo comigo a bancada, o arquiteto Leonardo, popular conhecido como Léo, e temos convidados hoje especialistas em desempenho térmico, posso chamar assim? O Rafael, professor Rafael. O cara tem um currículo enorme, é que se eu ler tudo, nós vamos ficar uma meia hora só falando o currículo dele, tá? Mas o Rafael, ele é engenheiro civil, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, professor adjunto da Unicinos, especialista em pesquisas, desempenho de edifícios, desempenhos de mapeamento acústico de áreas urbanas, gestão de qualidade. Nossa, se eu for ler tudo aqui é uma meia hora. Rafael aqui conosco. Rafael, muito obrigado por estar aqui. Isso aí, eu que agradeço a disposição aí pra gente conversar, assuntos muito importantes. Obrigado pelo convite e estou sempre à disposição aí para falar sobre esse assunto muito importante. Bacana. O empresário, também especialista, um pesquisador nato, Luciano Paixão, muito conhecido aí, muito conhecido pela galera da construção a seco, já o Luciano, né, tem uma baita experiência aí. Também especializado em PIR, poliisolamento, isolamento térmico também, né? Isolamento térmico. Empresário, pai, marido, enfim, e um cara que manja muito aí de patologias em lattice steel frame, né? Seria praticamente doenças da casa, né? A gente vai falar muito sobre isso hoje. E eu e o Léo estamos aqui como meros perguntadores para desenrolar isso aí. Então sejam muito bem-vindos a esse Steelcast, que tem um apoio da Aprumado, né? Uma das primeiras aí que está nos ajudando. A Aprumado forneceu as roupas, enfim, e é uma empresa especializada em uniformes com empoderamento. Muito legal, obrigado Aprumado por fazer parte desse projeto. Você vai conseguir assistir esse vídeo na íntegra no @SteelcastOficial e também no YouTube, Construindo com Steel Frame, tá? O canal é bem assim mesmo, Construindo com Steel Frame. Então, vem comigo e vamos bater um bate-papo aqui com quem realmente sabe do assunto aí. É isso aí, galera. Luciano, tu começa então, né? Que foi o primeiro convidado aí que a gente escalou para vir conversar com a gente. Explica para nós um pouco o que é esse isolamento que tu trabalha bastante, que a gente quer tentar até usar em algumas obras. Claro. O que são patologias? Muita gente ouve hoje falar mal do sistema lattice steel frame em função de umidade, de mofo. A gente vê muitas coisas assim, tá? Eu queria ter o ponto de vista nisso aí e falar um pouco sobre. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. Eu acho que o canal ele é essencial para distribuir o conteúdo de qualidade, não só no Brasil, mas também em outros países de língua portuguesa. O Brasil ele é continental, então tem diferenças térmicas gritantes de um lado para o outro. Tem situações só para aqui na região sul, se pegar Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente fez um estudo que em 10 anos a gente tem 700 dias com ponte orvalho, tá? E isso nos sistemas de construção a seco é um câncer, literalmente ele é um câncer. E a gente vem estudando isso. Eu tenho uma trajetória longa dentro do steel frame. A gente começou, foi um dos pioneiros aqui no estado em construir com perfis engenheirados. E lá atrás a gente não tinha materiais. Os materiais eram muito limitados, não se tinha material, não se tinha qualidade de materiais. E as patologias começaram a aparecer muito rápido. Então lá em 2012 a gente já começou a perceber as construções de casas foram feitas lá em 2010. E aí, como eu era construtor, né, naquela época, eu comecei a me questionar não sobre a questão do sistema, porque o sistema está há mais de 80 anos no mercado, mas sim os materiais que nós estávamos usando no Brasil. Criou um ponto de interrogação gigante na minha cabeça. Esses materiais são adequados para o nosso clima? E aí é que tá, como o mercado é muito pequeno, não desperta o interesse da empresa de fora vir trabalhar no mercado que é embrionário, que não tem volume, né? Então, se a gente pegar o Brasil inteiro, a gente está falando de algo, deve ter em torno de algo de 5 milhões de metros quadrados feitos em steel frame no Brasil inteiro. Então é um volume bem pouquinho, né? É bem pouquinho, é um volume, é nada, né? Tipo, nada, perto do volume da construção civil, da alvenaria, convencional. Ainda não é nada, ainda ele é um mercado que desperta pouco interesse de poucas empresas para atuar nesse ramo.
Só que lá fora tem empresas que querem entrar junto e iniciar esse projeto dentro do Brasil, tá? Achei uma empresa muito séria nos Estados Unidos, chamada Advanced Green Insulation, uma empresa de um brasileiro, pioneiro lá nos Estados Unidos, com Spray Foam. E hoje esse mercado lá nos Estados Unidos é um mercado latente, é um produto que ele é reconhecido, além de existir as normas da questão de desempenho, a questão do consumo de energia fala muito alto lá para eles. O custo energético é muito alto, tá? E toda a questão aí de vapor, que a gente vai falar mais para frente, aí dentro das paredes, esse produto tem tido o melhor sucesso por não ter ar dentro da parede. Ele tira o ar. Não que ele tire, a tua câmera de bolsão de criar a condição é bem menor. Ele preenche o espaço. Só que não é só isso, né? Não é só isso, não é só a parte da cavidade, né? Nos Estados Unidos o mercado lá é predominante wood frame, é madeira, né? E aqui no Brasil está ao contrário, aqui é aço, tá? Então quando a gente fala aço, o aço transmite muito calor, né? Então ele é muito mais delicado nesse ponto do que a madeira, ele é muito mais delicado. Porque ele transmite. Então quando você coloca um isolamento dentro da cavidade e esquece de isolar o perfil, tu tem um fator de radiação, a ponte térmica ali é gigante. Então isso é a ponte térmica que a gente está vendo aí em muitas obras com pouco tempo acontecerem, mas por falta de isolamento externo, né? E aí eu acho que só dá para uma introdução, a ideia, daí o nosso bate-papo aí é para alertar sobre essas questões. Tá falando de steel frame, tu tem que isolar o perfil por fora. Deixa eu só fazer um complemento então do que o Luciano está falando sobre, chamam de ghost também, né? Isso, chama de ghost. O que acontece? Depende o substrato, a temperatura do perfil, ela acaba estando muito diferente em relação a esse revestimento, né? É isso? Isso. E aí, em algumas casas já se viu esse mapeamento da estrutura na parte externa. Então, isso acontece. Muito difícil de acontecer com EIFs, né? Mas já vi com EIFs acontece também. Ghost é um nome bonito, né? A galera usa. Aqui, a bibliografia hoje brasileira, ela trata como Fantôme. O nome o brasileiro, né? Esse nome. Fantôme, eu acho até mais bonito. Fantôme. Técnico, pode destrinchar. São os fantômes que quando tu olha uma fachada, assim, tu consegue ver detalhes da fachada que não deveriam estar sendo vistos, mas consegue ver provavelmente uma condução térmica, uma condução de umidade através dos elementos ali. Consegue ver ali o preenchimento da alvenaria, ou então o preenchimento dos perfis. Você pode ser considerado inclusive nos tijolos, então. Sim. Vocês veem, né, Léo? Bem, a alvenaria de concreto aparece muito, né? Tu vê direitinho o fechamento dos pilares, da estrutura e o mapeamento ali da alvenaria. Não. O bloco de concreto ele é muito mais visível até do que o bloco cerâmico. Tu vê aqueles prédios, tem bastante prédio aqui em Porto Alegre com alvenaria estrutural, né? E tu enxerga, né? Porque quando começou a alvenaria estrutural, aconteceu a mesma coisa que steel frame, né? Com certeza. O pessoal começou a fazer prédio de alvenaria estrutural e achava que não precisava fazer reboco. Não, fazer um reboco de meio centímetro. Monocapa direto em cima da alvenaria estrutural. Então, algumas costuras muitas, ainda tem textura direta. Exato, então aquilo ali é uma patologia do sistema, né? E aí não é só o Fantôme que está ali, né? O que está degradando por trás, né? Exato. Então isso que a gente vai a fundo, né? Nesse ponto, né? Mas enfim, né? A gente tem essas duas normas, a 10211, que é a norma de ponte térmica, que é uma NBR ISO, né? E a norma 10456, que é de hidrotermia. São normas novas, então a norma de steel frame, ela não considerou, porque são normas novas, então nas revisões da norma de steel frame aí, vai ter esses dois pontos aí que são cruciais para o sistema. Né? E são recentes, né? São bem recentes, do ano passado. Né? Então, hoje a gente tem um protocolo de desenvolvimento de produto, né? Todo produto que a gente inicia o desenvolvimento, ele primeiro passa pelo crivo das questões relativas à norma, como a gente está falando de produtos de combustíveis, para isolamento térmico, você tem aí uma gama de produtos, lã de rocha, tem combustível, aí você tem lã de vidro, tem lã de PET,
E tem o Spray Foam. O Spray Foam, na verdade, é uma nomenclatura americana, que é uma espuma de poliuretano, né? Ou de poliisocianureto, né? A diferença do poliuretano para o poliisocianureto tem questões de propriedades a incêndios, tem reações diferentes, comportamentos diferentes ao incêndio. Então, a gente sempre procura aqui, a gente tem um laboratório muito bem equipado, com excelentes profissionais aqui no ITT Performance, aqui no Rio Grande do Sul. Vale a pena, para quem não quer no centro do país, lá de cima, não conhece, venham conhecer, porque realmente o trabalho do ITT Performance aqui no Rio Grande do Sul é extraordinário e é reconhecido inclusive internacionalmente. Eu vejo os testes lá, muito legal. E até um trabalho levado muito a sério, sabe? Então a gente tem que ter muita seriedade. Então, pra gente que desenvolve o produto, a gente tem essa agilidade de conseguir fazer um ensaio de uma maneira rápida para dar sequência no produto, porque às vezes a gente validar, né? a gente parte de uma pasta base, né? Digamos assim, pasta de uma pasta, mas a formulação química ela é muito complexa, né? Então a gente olha, para o leigo que olha, é o componente A e o componente B. Por dentro do componente tem muita coisa. Tem muita coisa, às vezes tem mais de 60 produtos ali, subprodutos dentro daquela formulação, né? E a gente tem Deus, a gente está com o trabalho do Massinho desde 2016, fazendo ensaios de reação em poliuretano, em poliisocianato. A gente deve ter testado mais de 200 formulações. Tranquilamente. Muito show. Esse é o Steelcast, então, e o papo aqui é sobre desempenho térmico. É uma galera muito especializada aqui e esse podcast hoje está voltado para desempenho térmico, patologias e reações ao fogo em sistemas construtivos industrializados. Eu gosto muito dessa palavra, industrializado. Por mais que a gente ainda não está aproveitando bem ainda o que pode acontecer com o steel frame. Mas enfim, é outro assunto aí. Eu acho que agora o Rafael pode falar um pouco aí, né? Cara, pode despejar no nome técnico aí que a galera gosta e com certeza. Desde que o pessoal tem que aprender, vai mais tem atrás. que aprender. É interessante sim a gente começar a falar mais a respeito do desempenho térmico, tá? Não só desempenho térmico, mas desempenho de construção civil numa questão geral, porque hoje em dia a gente fala muito assim, qual é o limite para a gente comprar um carro? Primeira coisa que a gente pergunta. Boa. Vou comprar um carro, o que é? Consumo. Quanto é que esse carro faz por litro? A gente também quer ver um carro bonito, né? Mas um limitador assim do preço é um carro bonito e o carro não consome muito. Aí eu pergunto para vocês, quanto é que consome a residência que vocês moram hoje? A gente não sabe. Qual é o consumo de uma residência? Consumo de água? O consumo de água depende das pessoas. Não estou falando do consumo de água. Estou falando da residência. O americano faz muito isso, né? Sim. A ideia é assim, o consumo é tratar a respeito da eficiência dessa tua edificação frente às agressividades que ela vão ter. E o Luciano comentou um ponto muito importante. A gente está no Brasil, um país continental pra caramba, né? O Brasil hoje ele tem 8 zonas bioclimáticas. Então pensa assim, são 8 climas normatizados que existem no Brasil, que a gente pode catalogar qualquer cidade do Brasil. E nessas 8 zonas, 3 estão aqui no Rio Grande do Sul. Vamos só pegar um exemplo. Novo Hamburgo, vou falar aqui Novo Hamburgo, que é onde eu estou mais ali localizado, Novo Hamburgo, São Leopoldo, município de São Leopoldo, Santa Maria e Tramandaí. São a mesma zona bioclimática. E aí, são o mesmo clima? Santa Maria, São Leopoldo, Tramandaí. Não é o mesmo clima. Como se o litoral muda tudo, né? Tá, então isso é só para começar a nossa discussão aqui. Se a gente for pegar o Brasil como um país continental, comparando com Coreia do Sul. Coreia do Sul tem mais de 10 zonas bioclimáticas, o Brasil tem só 8. Coreia do Sul é o tamanho do estado do Rio de Janeiro, um pouquinho maior, Espírito Santo junto. Então eu acho que a gente tem que primeiro começar a entender o que está acontecendo nos fenômenos térmicos no Brasil. Sabendo isso já está sendo muito bem discutido, a gente está querendo aumentar as normas brasileiras para 32 zonas bioclimáticas no Brasil, tem um aprofundamento muito maior, refinamento, e com isso fornecer para os arquitetos, engenheiros, os projetistas de forma geral, parâmetros para saber construir energeticamente a tua edificação. Hoje existe uma norma, 15220, que ela fala assim, se está construindo na zona bioclimática tal, é orientado a tu utilizar
tal tipo de cobertura, ou tal tipo de fachada, tal tipo de construção civil. Mas como a gente tem só 8, aí eu pergunto para vocês, o mesmo que eu construiria em Santa Maria, o mesmo que eu mandei, a gente tem que começar a se adaptar um pouco disso. E a questão de falar de desempenho é a gente pensar assim, é eu economizar o meu consumo nas edificações. O desempenho que eu estou falando é desempenho energético. E o que a gente gasta de energia hoje na edificação? Vamos voltar agora 10, 15 anos atrás, o primeiro blackout forte assim, que teve no Brasil, que foi do consumo energético por causa de lâmpada. Aí desde lá começaram a diminuir a quantidade do consumo das lâmpadas incandescentes. Hoje não conta mais lâmpada, agora vem LED. Uma lâmpada incandescente antes era 100 watts, hoje uma LED tem a mesma eficiência com 8 watts. Então a iluminação ela decaiu bastante a questão do consumo energético nas edificações, só que o nosso conforto começou a aumentar muito. Quem é que não chega em casa e quer ligar o ar-condicionado? Quer ter o ar-condicionado ligado na cozinha, na sala? Então esse conforto ali. Só que como é que tu vai garantir esse conforto térmico dentro da residência, sendo que a residência não vai manter essa temperatura agradável para ti? Então tu tem muita troca térmica. Aí vão falar, sistema construtivo é um grande problema. Depende do sistema construtivo ali, vai ser dor de cabeça. Esquadrias é outro problema. Cobertura é outro problema. Então cada um sistema tem suas responsabilidades a respeito disso. E a gente vai ter que começar a pensar quanto a isso. O consumo de energia elétrica para a parte térmica na edificação está cada vez crescendo mais. E eu estou só falando em consumo. Aí vamos pegar e colocar as pessoas dentro. Eu nem entrei no sistema, tá? Sim. Daqui a pouco a gente chega no sistema. Mas olha, quando ele fala assim, parece óbvio, né? Como é que a gente não pensa nisso? Não, e vamos botar as pessoas. Hoje no Brasil, o correto, como é que seria a gente fazer? Era a gente sair de casa, o ser humano normal, brasileiro normal, sai às 6, 7 horas da manhã de casa, vai trabalhar, vai voltar às 6, 7 horas da noite em casa. Esse período que ele está fora de casa, ele deveria deixar a edificação fechada. Mas só que, final de semana, o que a gente faz? Vai fazer limpeza em casa. Abre toda a casa para deixar o sol entrar, porque a gente tem aquela mentalidade, se o sol entrar, vai tirar mofo, vai tirar sujeira. O sol não tira sujeira não, é o pano e ventilação que tira sujeira, tá bom? Então, boa, Rafael, a ventilação da residência, ela deveria ser feita durante a noite, porque a gente está num país tropical. O Brasil é um país tropical, ao contrário a países como a Alemanha, a Inglaterra, Estados Unidos, que o Luciano traz bastante questão dos Estados Unidos. A nossa questão de refrigeração deveria ser o contrário. A gente deveria abrir as casas durante a noite, porque durante a noite é muito mais fresquinho na rua. Tem mosquitos. Não. Aí vocês vão chamar um biólogo para discutir esse problema. Aqui a gente está falando de construção civil. O ideal é deixar a casa 100% fechada, né? Direto fechado. Não fala isso, pelo amor de Deus. Não, se deixar a casa totalmente fechada, o que tu vai criar dentro dela? Mofo, cara. Mofo. Pra tu mesmo a combater... casa em steel frame, Rafael. Mesma casa em steel frame. Não, qualquer casa. Não. O fungo filamentoso, que é o termo que a gente usa para proliferação de mofo, aquela parte escura que aparece atrás na parede, onde é que ela geralmente vai acontecer? Atrás do armário. Por que é atrás do armário? Porque não tem ventilação. Então, se tu tem uma residência com baixíssima ventilação, ou quase nada de ventilação, tu tá tendo uma possibilidade de proliferação de fungo filamentoso dentro da tua residência. E aí, agora eu vou trazer outro tema, que daí é bem ligado aqui, que o Luciano vai também me ajudar nisso, é Passive House. Passive House é um sistema construtivo muito desenvolvido lá na Alemanha, naquela parte ali, que são locais extremamente frios. E Passive House, ela tem a ideia de ser uma casa estanque. Não existe troca de ar na casa. A única troca de ar que existe na casa é por ventilação forçada. Então, o teu duto de ventilação, ela passa por debaixo da terra, vai entrar dentro dos cômodos, tudo sendo transmitido por dentro das paredes internas. Então, ela vai entrar por inércia térmica, ela vai troca esquentando. De ar é mecânica. Tudo mecânico. O sistema CIP também é assim, né? O sistema CIP também é. No Canadá, por exemplo, que é extremamente frio lá, a ventilação é toda mecânica. E tu tem é obrigatório, né? A gente fala daqueles equipamentos que eles usam muito. É obrigatório, tu não pode fazer uma edificação em CIP sem ter ventilação mecânica. E aí tu vai pensar assim, isso é uma casa estanque. Não tem troca de ar lá dentro sem ser troca mecânica. Vai botar uma casa dessa aqui no Nordeste do Brasil, tu vai matar a pessoa que vai morar ali dentro. Porque aqui tu precisa de ventilação. É quente? Sim, é quente, mas tu precisa de ventilação dentro da residência para fazer a aeração.
Então, lá, nessas zonas bioclimáticas do Brasil, que são grande parte das zonas bioclimáticas, tu faz o planejamento arquitetônico das residências pensando na ventilação. Tá, e aí vamos pensar aqui na nossa região, Caxias, que é uma zona 1, Porto Alegre, né, que é zona 13, e aqui na nossa São Leopoldo, ali, que é zona 2, ali também. A gente tem um verão muito forte, que a gente precisa de ventilação, tem que ter aeração. Então, ventilação mecânica não é suficiente nesses casos, não é. Eu preciso ter abrir minha casa durante a noite, isso que eu tinha falado. E durante o inverno, o que tem que fazer? Deixar a casa fechada, totalmente fechada. Mas aí tu tem que ter aeração mecânica. Então, essas coisas que a gente tem que começar Que a não fazer. é o ar-condicionado. Não, o Tá ar-condicionado. falando de outro equipamento. É que o ar-condicionado... Troca de ar mesmo. O ar-condicionado, a não ser que você esteja falando do ar-condicionado, aquele de janela, que eu acho que ninguém Ninguém mais usa aquele. Aquele lá... Eu já tive. Não, Nós também já tivemos tive, aquele. né? Aquele é o melhor. Aquele lá... Aquele é melhor, não. aquele é melhor. Aquele fazia troca Não, térmica. Não, praticamente, pô. ele é melhor porque faz troca térmica, mas Legal, na legal. questão de eficiência ele não é bom. Consumo, né? Consumo energético ele não é bom, só tem que falar uma coisa mais tarde dele. Ele é muito bom porque ele fazia troca de ar. Ele pegava o ar da rua e botava lá dentro. O split que a gente usa não, o split ele pega o ar do próprio ambiente e faz circular o ar. Tanto é que é o mesmo ar. Tanto é que é um tubinho só que passa o líquido refrigerante ali que até da condensadora que fica na parte externa até uma parte. Na verdade, essa máquina, essa unidade externa, ela só está refrigerando o próprio equipamento. Isso aí. Isso aí. É isso aí. Então a gente tem que pensar, começar a discutir. Assunto bacana, né? Tem bastante coisa pra gente falar a respeito disso aí. Nossa, o podcast vai ser pouco pelo jeito. Em pouco tempo aqui eu falei do tipo de edificação, falei do desempenho térmico, já comecei a falar um pouco de mofo, zona bioclimática. Essa é interessante aí. Eu pincelei só um pouquinho. Deixa eu só dar uma pincelada aqui. Importante falar que se você está assistindo um corte desse podcast aqui com o grande professor Rafael, esse vídeo vai estar na íntegra lá no YouTube, no canal Construindo com Steel Frame. O brasileiro está muito acostumado com a alvenaria. E o brasileiro ele não está acostumado com desempenho em edificação. Então quando ele fala e hoje, embora a norma de desempenho ela seja uma norma assim, que ela veio para ajudar muito essa questão de a conscientização que tem que ter desempenho, muita incorporadora gigante quer lucro. Então ela toca e vai pagar para ver lá na frente. Quando chegar o BO da justiça, da perícia. Até chegar a perícia, demora. Então essa empresa já nasceu, já fechou, mas o problema é continuar lá. Mas é um sistema mais caro, né, Luciano? Exato. Só que a mesma coisa assim, vamos só mudar, vamos fazer um comparativo. Placa solar. A placa solar hoje ela é colocada nas residências porque tu tem um retorno imediato. Tu não para de pagar aquela conta de luz, mas tu começa a pagar o financiamento da placa solar. O consumo, a colocação de um sistema com um desempenho melhor, tu vai ter um retorno disso ao longo dos anos com eficiência energética. Vai se pagar. Vai se pagar. Tu vai ter uma durabilidade maior da construção civil, tu vai ter um consumo menor. Economizar no gasto também é receber em retorno, né, Luciano? Sim, exato. E é um sistema com um desempenho muito mais aprofundado. Inclusive, em países como o Canadá, quanto mais eficiente, mais valorizada a tua casa é. A diferença chega a diferenças gritantes, 30%, 40%. Quanto mais eficiente, mais valorizada a tua casa é. E outra coisa também lá, a questão tributária também muda. Muda bastante. Uma casa eficiente tem menos consumo de energia. E isso, o governo, o Estado te dá um incentivo fiscal nisso, né? Então, seria o nosso IPTU aqui, tipo assim, custaria metade do valor. Porque o impacto ambiental que está gerando é muito menor. Né? Então isso é tudo a questão a longo prazo, tem que se pensar. Nesse caso aí até a política incentiva o uso dessas tecnologias. Exatamente. Agora quando a gente está falando aí do Spray for Us, a gente tem na verdade até explicar um pouquinho do Spray for Us, ele precisa de um equipamento para ele ser aplicado, ele é diferente de uma lã, né? Uma lã que vem em rolo. E esse equipamento geralmente é um caminhão que quem vem dentro desse caminhão vem um gerador, vem um compressor, vem a projetora e os tambores do produto químico. Então, vocês devem ter visto, acho que todo mundo já assistiu Irmãos a Obras, é muito comum lá o cara abre a parede e ele entra uma mangueira, né? Às vezes na propaganda tu só vê a mangueira entrando, né? Até porque é um processo meio complexo, né?
Por quê? Porque lá, até na própria instalação, se usa energia, porque é um equipamento que consome lá 60, 80 amperes. Então precisa ter um gerador, porque na obra tu não tem uma amperagem dessa, né? Na obra ali tu tem mal e mal ali uma rede bem 15 amperes, 20 amperes, no máximo. Só na cidade de Boston lá, tem uma empresa com uma frota de 60 caminhões só para tirar mofo de dentro de casa. Então os caras entram lá com equipamento de desumidificação e de higienização só para retirar mofo de dentro de parede. É um mercado paralelo, uma empresa especializada só para tirar mofo. Imagina você ter empresa especializada para tirar mofo dentro de Lá que eu casa. tinha comentado, não, se tu deixa o ar confinado em algum lugar, tu está permitindo a criação de mofo. De mofo, e aí, lógico, né? Lá a telha mais usada lá é a shingle, disparada. 95% do mercado americano é a telha shingle. Só que aconteceu a mesma coisa, né? A mão de obra lá não é mão de obra americana, ela é mão de obra de imigrante. E o pessoal vai lá para produzir, tá? Então, agora está muito mais normatizado lá a questão de projetos, né? O projeto lá tem nível de detalhamento executivo, né? Antigamente não se tinha, isso foi evoluindo. A normatização ela é boa porque tu vai evoluindo a performance, né? Então, como tu tem muita mão de obra de vários países que não seguem protocolos, que nem o Brasil não segue protocolos de projeto executivo. O projeto executivo é meio que um plus, né? Tipo, se o cliente quiser pedir, se ele pagar, aceitar pagar o preço do projeto executivo, ele tem um projeto executivo. Mas, a grosso modo, a gente vê hoje a arquitetura é o projeto básico de prefeitura, tá? E esse projeto básico de prefeitura, muitas vezes, ele é feito ainda no AutoCAD, não é nem um projeto BIM. Então, não tem um nível de detalhamento da construção da edificação. Quando a gente como é muito comum a alvenaria, então, todo mundo já conhece. Agora, quando você está falando de sistema construtivo, que são vários elementos para compor o sistema, e vários elementos ali tu precisa, são mínimos que sejam uma simples banda de isolamento, nem vou falar banda acústica, que eu acho que até o nome está equivocado, que a banda acústica veio do drywall, e o pessoal adotou esse nome Trouxe pro steel. E trouxe pro steel de forma equivocada, porque a função é outra, né? A gente precisa de banda de isolamento, né? E banda de isolamento com resiliência, tá? Quando eu falo resiliência, a gente está falando ali de uma parede de steel frame que pode chegar a carga de 9 toneladas, e uma parede de drywall a gente está falando de... não chega a 80 quilos, né? Então, então é lógico que esse material não vai ter resiliência para suportar, ele vai acabar se degradando muito rápido ali embaixo do perfil, né? Aquela função de isolar a umidade se acaba. Que é o principal, né? A umidade na base do perfil, eu acho que é o principal cuidado que tem que se ter hoje no steel frame. É o que mais a gente vê no mercado aí de patologia, e acaba, ali começa tudo, né? Ali começa tudo. Então, quando começa ali na base do perfil, você já tem esse problema passando para os montantes, para os emplacamentos. E aí começa o mofo, começa a mau cheiro, aí a lã já fica... Deixa eu te fazer uma pergunta assim, sobre isso, né? Eu vejo, nós usamos manta asfáltica. Perfeito. Mais resistente ali, tem resiliência e tal, segura bem. Eu vejo em alguns lugares as pessoas usando manta autoadesiva, aquela bem fininha de 2 milímetros com alumínio. Tá. Eu acho ela muito frágilzinha, assim, qualquer movimentação se acaba. Ela não é feita para isso, né, na verdade. Nenhum desses materiais, na verdade, a história do mercado, né? Barateando o negócio. Não, exatamente. Enquanto tu não tem mercado, tu não desperta o interesse de quem já faz isso lá fora há muito tempo. Na verdade, eu vou agora vender meu peixe também, né? Claro. É uma manta de poliuretano que se usa lá fora. Só que ela tem uma 80 Shory, que é equivalente assim em MPa, né? A nossa linguagem, a gente falar em 10 MPa, 15 MPa de resistência. Para resiliência, né? Porque eles medem ao longo dos anos, né? Claro. Porque a movimentação de vento, aquilo ali vai trabalhando. E no aço, então nem se fala, né? Porque movimenta mais. até quando está construído, bate o vento, já vê a estrutura se movimentando. Depois, lógico, tá todo emplacamento, tu não enxerga visualmente ela se movimentando, mas esse movimento ele acontece 24 horas por dia. Mas a pergunta que eu ia fazer, claro, também era essa, mas eu queria que tu linkasse, tu falou da umidade, né? Sim. E a gente tem problemas aqui com mofo também em casas de steel frame aqui no Brasil. Muito. Principalmente em aberturas, que a gente vê que o pessoal não faz ali
O flash. Tem que fazer o flashing, acha que o flashing é bobagem e tal. Uhum. Inclusive eu quero copiar o que eles estão fazendo lá fora, depois a gente conversa um pouco sobre isso. Exatamente. Eles têm uma barreira, né? Uma barreira no patamar ali, no peitoril da janela, eles têm uma pequena barreirinha, como se fosse um dente, Uhum. para aquela água bater, sabe? A esquadria deles é diferente, o formato. Ela é por fora, ela é vedada toda por fora. A moldura da esquadria É o oposto da é o nossa. oposto da nossa. Ela É um contramarco isso? Tá no contramarco? tá no contramarco da esquadria. Ela já vem com Ela já vem- contramarco. Ela vem pronta. Lá tudo vai pronto, né? Lá- É. Mas esse é de alumínio daí. Tanto PVC. de alumínio como PVC. Eles têm os dois. Tem alumínio, tem PVC, tem madeira também. Muito legal. E ela tem a mesma característica de perfil, o formato do perfil Isso. é diferente do nosso. Só que ela fica faceada pela parte externa. Pela parte externa. E as nossas ficam embutidas, né? Isso. Ô Luciano, então se eu isolar esse perfil muito bem ali embaixo, que tu falou, né? Sim. Tentando linkar com o que tu está falando. Isso. Mas se eu tenho essa umidade de dentro, não adianta muito também. Não, isso é importante pra gente falar aqui, eu acho que até o Rafael vai me complementar muito melhor. Não adianta a gente ter um isolamento somente externo se a gente não pensar na parte interna, porque o nosso corpo gera calor. Aí dentro de uma residência, o que tu tem que gerar calor? Tu tem lá fogão, tu tem lá ferro de Vapor de passar água, roupa. né? Fogão já é vapor de água, Chuveiro, então vai. O corpo humano. Então, se a gente for falar em chuveiro, Ah, as casas de steel frame, elas costumam ser casas grandes, então casas que têm 4, 5 banheiros, gerando vapor para dentro do fogo, E tem que ter ventilação dentro da casa para tirar esse vapor. para de tirar água. esse vapor aí que tá. Aí a falta desses projetos complementares, pensando nisso, que hoje ninguém pensa, na verdade, assim, grosso modo, pouquíssima gente pensa nisso. Mas a geração de vapor interno, né, tu tem que remover de alguma maneira, tem que remover, tem que secar. E esse vapor ele vai ser absorvido em qualquer por uma- construção. Sim, Em qualquer qualquer, construção. lógico que a gente está falando de construção a seco. Existe engenharia para isso aqui no Brasil. Tem muito especialista em climatização que faz esse trabalho. Então, mesmo o cara que faz lá o projeto de ar-condicionado central, ele é um engenheiro mecânico extremamente capacitado para se fazer essa avaliação e esse cálculo, tá? Lógico que não é usual de residências, né? Tu tem um engenheiro mecânico. Mas é o que a conversa iniciou com o Rafael. O cara compra um carro muito bem aqui, né? Sim. Mas chega nessa hora, o que a tua casa consome? Cara, isso aí ninguém pensa. Pensa bem, a gente Uma está casa- fazendo um podcast aqui voltado para o pessoal que é construtor, o pessoal que é do sistema. Arquitetos, Arquiteto, engenheiros. técnico, que está buscando Clientes conhecimento e está também, tirando a sua clientes dúvida também. finais, né? Porque tem aquele, mas eu vou fazer no veraneio, eu já sei como é que é, envolver com... Não Já tem... sei os problemas que vai dar, então... eu tô- mas cara, tem gente que está aqui para isso, a gente desenvolve pesquisa para isso, a gente investe pesado em não ter a patologia, né? Sair um pouco daquele discurso comercial, o meu produto é melhor, isso e aquilo. Não é isso, não é isso. O sistema ele precisa crescer. Se tiver concorrentes, tiver o mesmo patamar de qualidade ou de qualidade superior, Vai pra cima, né? cara, o sistema vai crescer. A gente não... Quando a gente coloca para o consumidor a informação e o consumidor começa a cobrar isso daí, tu vai ter um mercado já regulamentado. Sim, exato. O consumidor, se o consumidor sabe o que ele está comprando e o porquê que ele está comprando isso, ele já vai fazer isso. Seja no mercado mesmo, eu vi uma pessoa pegar uma garrafinha de água, ele estava olhando assim, essa garrafinha de água tem tanto de flúor, tanto de cloro. Não, essa aqui tem muito cloro, não vou pegar. Falar, pegou outra garrafinha de água. Com sódio. E uma garrafinha de água custa pH, R$1. né? E a residência que a gente está falando aqui de milhares de reais. A pessoa não sabe por que tem uma parede interna desse jeito, por que tem que cuidar a fachada externa, como é que faz o ajuste das fachadas. E o Luciano estava comentando a respeito da umidade no interior da residência. Isso aí pode dar um problema se a gente não pensar. E até mesmo assim, não estou falando que a construção a seco vai ser o melhor sistema do mundo, mas também não é o pior sistema do mundo. O melhor sistema é o bem construído. Então a gente tem que pensar assim, um sistema com um executivo bem pensado, um sistema com profissionais capacitados para fazer isso, vão fazer um sistema corretamente e pensado para esse sistema, para essa nossa diversidade que é o nosso clima. E aí, pensando numa situação, uma parede de drywall, se ela não é bem construída, tu pode colocar a umidade dentro da residência para dentro da parede de drywall. O que vai acontecer? Vai começar a estufar o perfil, vai começar o mofo ainda vai demorar anos.
Se tu não tem um parafuso que não está com a galvanização correta, o parafuso vai estourar ali, vai começar a aparecer uma oxidação no parafuso. Então é a gente saber o que a gente está comprando, no caso a gente agora como consumidor, não como fornecedores, que somos nós. Como consumidor, então a gente tem que informar o mercado o porquê que esse sistema é bom e esse sistema, no que ele está trabalhando. Ô Rafael, tu acredita então que os materiais têm que ser respiráveis? Sim. Pra gente evitar... Claro, a gente vai falar especificamente de steel frame, de wood frame, o Luciano também entende bastante. Mas o lance então tá na respiração. Depende do caso, mas em grande parte tem que... A residência, ela tem que ter... A residência, como um sistema, ela tem que ter a troca de ar. E o meu material, às vezes ele tem que funcionar como respirável, em determinados casos, que ele tem que fazer a troca térmica de acordo com a residência, mas as paredes de fachada, é interessante a gente pensar na impermeabilização também. Importantíssimo, tá? O selamento, O tá? selamento O da selamento, residência. tá? Isso aqui no Brasil tem 2 grandes empresas que estão tratando esse assunto. Dá para citar o nome? Claro, pô. Tanto a Expo quanto a Sika, elas são referência nisso no mundo inteiro. Bata produto, eu gosto Exatamente, desse. são referência no mundo inteiro. Então, por que esses caras estão vindo para o Brasil agora? Cara, imagina a força comercial que os caras têm que fazer para convencer uma galera que não entende que a casa tem que ser vedada. Aqui no sul a gente tem a chuva com a incidência de vento jogando na fachada. Então, se tu tem uma fachada que ela não está corretamente impermeabilizada... Não, o substrato, né? Às vezes ele está com... substrato? então a gente vai falar assim, o EIFES ele é o melhor sistema. Depende de como ele é construído. Se eu reduzir o tempo, se eu ganhar o tempo a menos de pessoas no canteiro de obra, todo mundo sai ganhando. O empreiteiro que está construindo sai ganhando, porque ele consegue executar o lucro dele mais rápido. O proprietário está indo morar na casa antes. Se é um ambiente comercial, ela vai abrir antes. Então todo mundo ganha quando tu usa soluções eficientes. Esse teu produto aqui é polisocianato. Como é que ele é a respeito da situação de incêndio? Falar as diferenças das espumas, né? Então hoje você tem, muito comum no mercado, você tem o EPS, aquela é a espuma mais barata do mercado hoje, mas ela tem algumas questões de reação ao fogo. Lógico que não é todo fabricante que segue norma, né? O EPS ele é muito feito em fundo de quintal porque ele é fácil de produzir, né? Ele é fácil de cortar. Só que, olha, 90% dos casos de EPS que a gente pegou na mão, ele goteja fogo. O que vai acontecer nesse teu material, Luciano, se eu pegar um isqueiro agora e botar fogo Se nele? botar fogo nele, o que acontece? Como ele é um material combustível, ele vai pegar fogo. Todo material combustível ele pega fogo, tá? Agora, a reação ao fogo que a gente fala é como ele se comporta ao fogo, tá? No caso do PIR especificamente, o que ele vai criar? Ele vai criar uma camada no share, ele vai carbonizar aquilo ali, ele não vai propagar a chama e ele vai soltar um baixo volume de fumaça. Então a reação ao fogo dos materiais solantes, é muito legal tu usar EPS, lugar isolamento térmico, cara, mas tem que tomar muito cuidado. Comprar um produto certo, tá? Ele é auto-extinguível, tá? Por isso que eu digo, ele bota fogo, ele é auto-extinguível, tá? Mas o que ele gera de resíduo? Ele gera fogo, goteja fogo, não pode usar? Serve. Se gotejar fogo, botou ali, gotejou fogo, não usem. Você, além de estar criando um passivo para ti, tu está botando vidas em risco para na obra, né? Mas é muito mais barato. Porque EPS tem aquela coisa, né? Quem conhece materiais, tem EPS no mercado com densidade de 6 kg por metro cúbico. E a densidade que a gente fala no EIFES é uma densidade de 25 kg. Tá? Para usar o de papelaria aquele é mais ou menos isso aí. É o que não pode usar na construção civil. Não pode usar. Exatamente, tem que frisar bem, né? Aquele de fazer bolinha, maquete. Não é esse que a gente usa nas construções. Não pode ser usado esse. E tem a diferença é aquilo por metro cúbico, então é peso de material. Já falando de PIR, a gente já está falando de a parte de uns 32 kg por metro cúbico, né? No caso do PIR para revestimento de fachadas, né? A primeira coisa que tem que fazer é, quando for comprar um material, a especificação do material, é saber como é que é a procedência. E pedir os laudos técnicos. Laudo técnico, todo material que combustível tem que ter laudo técnico. Tem que ter. Seja qualquer nível de casa, seja uma casa de cachorro. Claro. Tem que exigir do fornecedor. Eu quero o laudo técnico nesse material.
Porque o profissional, o especificador está se protegendo quando ele está pedindo, está se protegendo e está separando, né? Está separando quem é quem. Antigamente a gente chegou a fazer acho que uma casa ou duas com XPS da Wall Score, Isso. que era a rosa. Era o rosinha. Aquele já era superior ao EPS. Já. Ficava entre esse e o EPS. Sim, ficava. Mas na questão de reação ao fogo, o XPS ele tinha o mesmo problema, proteger fogo. Mas o que acontecia, Daniel, no XPS na época, eu sempre fiz algumas casas com XPS, ele Era tinha muito liso, né? Ele era muito liso e ele tinha diferenças grandes de espessura. E isso marcava a fachada. Aplicar o base coat ali. Cara, o base coat é um milímetro. E aí tu batia o sol lá. Ele era muito cruel, assim. Aí tu botava a linha, aí tu tinha diferença na placa. Alguns vendiam ele muito pequeno também, né? Chapas de 50 por 1 metro, Isso. 50 por 2. Dava muita emenda. Muito emenda. Eu cheguei a usar ele 2 por 1, assim, acho que 1 por 1 também. E isso foi assim, isso eu acho que a evolução do sistema, isso foi lá em 2012, a primeira vez que eu usei. E depois começou a surgir outros materiais aí. Lá, por exemplo, na Europa se usa placas fenólicas em fachada. E incombustíveis, né? Mas lógico, isso está muito longe da nossa realidade aqui. A gente sempre fala assim, né? Mais ou menos, assim. Mais ou menos. Agora em 2020 pegou fogo lá no prédio em Londres, que tinha uma fachada em ACM, eles falaram que era em ACM, só que na verdade não era ACM. Depois a associação lá foram testar, eles viram que eles pegaram uma composição química para botar dentro da ACM que não era a composição correta. Sim. Então eles venderam um material especificado, isso em Londres, eles não estavam. Sim. E foi um incêndio bem complicado, que pegou fogo numa unidade habitacional. E aí o fogo saiu pela fachada, pegou no ACM e pegou em todo o envelope da edificação. Então, tu morava do outro lado da edificação, do lado norte, pegou fogo no sul, tu morava do lado norte, veio o fogo por fora da edificação, quebra o teu vidro e entra para dentro da edificação. Então, a questão dos materiais de revestimento, a gente tem que cuidar muito quando vai especificar, buscar a procedência dos materiais, que é uma responsabilidade, né? Sim. A Botkiss aí veio para dar um choque de realidade na gente, né? Da especificação dos materiais lá. Todo mundo teve um pouquinho de culpa, né? Projetista, um pouquinho no caso, não estou usando o caso da Botkiss, mas se a gente fosse pegar como um exemplo dali, todo mundo deveria ter um pouco de culpa, porque teve o consumidor, teve o projetista, teve a pessoa que comprou, fabricou. O Corpo de Bombeiros, né? Tanto é que o Corpo de Bombeiros mudou bastante as normas, veio a Lei TISA agora, mudou bem isso daí, estão bem mais rigorosos quanto a isso, porque não é, o Corpo de Bombeiros eles têm que defender isso daí, imagina, eles chegaram lá e tinham 400 e poucas pessoas lá dentro. Então o grande problema da Botkiss foi também uma possibilidade que lá era uma jaula, né? As pessoas não poderiam sair lá de dentro. Então o material ali, o Luciano começou a falar, o poliisocianorato. Ele é um produto químico, pode fazer mal para a pessoa sim, mas numa questão de incêndio eu não vou ficar cheirando esse material. Na questão de incêndio pode pegar fogo esse material, mas eu tenho que dar tempo de sair da edificação. Né? Numa situação de incêndio. E o material a gente não pode deixar ele tornar a edificação numa situação de incêndio. Ele tem que, se ele começar a pegar fogo, ele não pode contribuir muito na situação de fogo. E existem várias classificações que a gente fala isso. A melhor classe que existe, lógico, é o material incombustível, que tanto frente ao calor e frente ao fogo, ele é um material inerte. Né? Como é um material químico, ele vai ter sua composição ali, tanto frente combustível, numa ação de fogo ou numa ação de calor, ele vai ter uma modificação, ele vai contribuir um pouco com isso aí, com o fogo, vai aumentar um pouco a temperatura. Só que esse aumento de temperatura não pode ser muito forte. Então não é isso, não é uma espuma de colchão, como você estava falando, não é, isso é um produto pensado para ter essa classificação. E aí a melhor classificação, a primeira classificação, classe 1, né, a melhor classe de incêndio ali, a classe 1 mesmo, assim, é combustível, né? É sempre classe 2A. Aí a melhor que tem é a classe 2A, que o Corpo de Bombeiros sempre fala. Tem que usar a classe 2A. Em alguns casos específicos, tu pode adotar 3A, 4A, né? Fachada, se eu não me engano, tu ainda pode usar a classe 3A. E aí eu estou falando de classe 3A, existe a classe 2A, 2B, 3A, 3B. O A e o B, ele é a taxa de propagação de fumaça.
Então, além disso, o produto, quando ele vai ser acionado frente ao calor ou ao fogo, ele não pode liberar muita fumaça para que ele vai queimar. Se ele tiver uma densidade de fumaça muito alta, a pessoa não vai conseguir enxergar a frente, não vai conseguir sair da edificação. Então, ele pode não estar contribuindo para o incêndio, mas ele está contribuindo com a dificuldade do escoamento das pessoas dentro da edificação. Todos os cuidados que... mais importante até, né? Ponto de Sim, vista, assim, só que a fugindo pessoa tem ali, que- né? É importante, mas o bombeiro também tem que entrar, né? O bombeiro depois Boa, ele vai boa. ter que entrar, ele vai ter que acionar, vai ter que combater. Vai ter que combater o fogo. Né? Exatamente. Então, a gente cuidar desse tipo de material a partir do momento que a gente sabe que a gente está especificando e especificar corretamente. Se é uma residência, eu tenho que trabalhar com 2A, 3A em determinados casos. Se é um estúdio de podcast, eu posso trabalhar com 2A, 3A no máximo, em determinados casos. E é conhecer isso e poder começar a especificar qual material a gente está trabalhando para poder utilizar. E aí, se eu sei qual material eu tenho que utilizar, beleza, eu vou para o mercado. Quem é que tem essa garantia do material? Aí vem do projetista cobrar do fabricante. Eu vou vender um pouquinho nessa dica. Tá? Lá no laboratório, lá no Instituto Tecnológico, em TT Performance, a gente faz esses insights. Avaliação de desempenho térmico, desempenho acústico, resistência ao fogo, que não veio o caso a gente entrar agora, a reação ao fogo, que é o que a gente estava falando. Toda essa avaliação, desempenho mecânico, estanqueidade de edificações, tudo isso a gente avalia lá, que é toda a parte de desempenho da edificação a gente avalia lá. Então, o laboratório de Nanicinos, em São Leopoldo, fica o convite para visitar. O Luciano é o nosso, Com certeza, eu quero. é o nosso cliente merchandise. O Luciano mais faz propaganda do que a gente mesmo. Eu até né? achei que você trabalhava lá, cara. Eu mexi com ele, acho que O você Luciano, trabalha lá. o Luciano disse que sai desde Ele tá quase 2016. morando lá, né? Eu conheço o Luciano desde 2014, quando a gente fundou o Instituto, estava lá o Luciano. legal. E eu fiquei com uma dúvida aí que eu queria perguntar, talvez não esteja muito ligado ao mesmo assunto, mas quando tu falou dos flashing líquidos, Sim. eu gostei muito, eu tenho pesquisado bastante sobre isso. E eu queria começar a usar isso em vãos de abertura e também no rodapé do USB, lá junto à fundação. E eu quero te fazer uma pergunta assim, Luciano. Hoje se usa muito aqui ainda o TIVE, que é a barreira de vapor Sim. Tradicional, né? Que se envelopa aquele USB embaixo. Sim. Junto à fundação é um envelope USB embaixo. Já vi relatos que não é o mais eficiente. Sim, cria uma bolha de ar. E também tenho pesquisado lá fora, isso aí, eles estão usando uma barreira líquida ali embaixo. Assim. Sim, a base é. Te pergunto, se eu pegar o meu USB no topo dele ali embaixo e eu fazer uma junção com um produto, sei lá, um produto flexível, líquido, e eu selar entre o USB ou, enfim, qualquer outra madeira ali embaixo, talvez dizer que ele não use Não, na verdade, assim, eu posso vedar isso embaixo, tu acha? Sim, o que eu digo, né? Tem situações que tu precisa ter o material respire e tem situações que tu precisa impermeabilizar. Tá? Junta, tu precisa impermeabilizar. Base, ali onde tem a umidade, ali os 20 primeiros centímetros. Isso, junto ali ao radieiro mesmo. Isso, ali tu tem que impermeabilizar. Tá? Ah, A prioridade ali é a impermeabilização, né? Impermeabilização de junta e impermeabilização de base, tá? Então o flash líquido ele é muito usado nesses 20 centímetros do USB, faz aquela voltinha ali, vem uns 2 centímetros por dentro e vem por fora e sobe até uns 20 com flash líquido, tá? Aí, lógico, a junta trata com flash líquido, a junta é flash líquido. Né? Aí cada empresa tem um nome específico do seu produto, né? Mas tem aquelas situações que são situações de impermeabilização. Tu tem que impermeabilizar. Tá? Pra ti não ter problema ali ao longo do tempo. A gente tá falando ali, quando vende uma casa de steel frame, a gente tá falando que vai durar 50, 100 anos, né? Quando a gente não faz nada disso, isso corre risco de menos de uma década ter problema, tá? Menos de 2 anos. Não, e a gente, rapidinho. eu acho muito legal isso aí e queria começar a aplicar isso, né? Isso é sensacional. Acho muito legal isso aí. Tu sabe que... Mas eu posso usar qualquer impermeabilizante? Não. Tem Essa é a pergunta. Assim. silicone estrutural. Eu posso usar, por exemplo, a gente tem que falar também em custo, né? Sim. Se eu pudesse gastar o dinheiro do cliente, eu gastaria com o melhor possível. Lógico. Mas nem sempre vai fechar a conta. Mas eu digo, isso não é representativo assim em termos, você não dá 0,5% do custo, mas é muito pouco. Tá.
É pouco volume, né? Não Deixa é- eu te colocar numa saia justa aqui. Claro. Assim, vamos supor que eu faça, a gente tem muito no mercado ainda hoje a barreira de vapor tradicional. Uhum. Não posso acreditar que não funcione, porque estamos usando aí a reviria ainda. Então, tem muitas casas feitas com isso ainda. Tem. Inclusive, o americano e o europeu ainda está usando também. Né? Pode ser que ele esteja migrando para um produto superior, que é a barreira líquida, e eu concordo. Eu acho assim, a barreira de tecido, ela é muito importante para te proteger o perfil. Tá? Então, tu vai botar uma placa cimentícia em cima do perfil. Tu vai usar uma placa cimentícia como substrato, tá? Entendi. Placa cimentícia é substrato, não é material de revestimento, de acabamento, tá? Ela é um substrato. Eu concordo. Tá? Então, a membrana de tecido é muito importante para evitar para impermeabilizar, porque a placa cimentícia ela vai absorver muita umidade do ar. Não nem chuva direta, é umidade mesmo. A umidade mesmo, ela vai absorvendo. E ela vai passar para aquele perfil. Se tu não usar um material ali para proteger o perfil, mesmo sendo o perfil 350, até o mesmo parafuso, ele vai sofrer algum tipo de degradação ao longo do tempo. Tá? Nesse ponto eu acho crucial. Tá? Agora, entre o substrato e o isolamento térmico, aí é membrana líquida. Não tem nem dúvida. É melhor no mundo. Tá? Eu vi até barreira tradicional com a aplicação de algum produto em cima para ficar o tal do gap aquele, né? Um espaço ali entre elas, né? E a gente sabe que a barreira, o gap seria a melhor opção, assim. Sim. Seria a melhor opção. Por isso tanto se fala dessa barreira líquida, né? Sim. Daí tu colaria um EIPS, por exemplo. Lógico. E teria aquele espaço, aquele gap ali. Eu sempre digo assim, tudo é volume para baixar preço, né? Então hoje a gente tem pouca concorrência, tem 2, 3 fabricantes aí. Mas tende a vir porque o consumo disso vai ser iminente, né? Quando começarem a surgir assim, o brasileiro que constrói steel frame começar a se aprofundar mais, eu acho que o construtor de steel frame ele tem que buscar o conhecimento além daquilo do que o produto comercial, né? Ele tem que Hoje tem o chat GPT. Cara, tu bota ali barreira de vapor, vem tudo. Ele fala tudo. Tá muito mais fácil tu buscar o conhecimento. Quando a gente começou no steel frame, não tinha nada. Nem lá fora não tinha. Hoje no mercado brasileiro a gente já tem material para todos os nossos climas. No mercado brasileiro tu encontra. Mas tu vai encontrar com outra nomenclatura para outros segmentos. Mas é o mesmo material que está lá fora, que é usado. Mas existe. Mas se pegar, achar o fabricante lá fora, e pegar a ficha técnica dele, aí tu pelas normas ali, tu começa a puxar. Esse é um dos benefícios do steel, né? Ter material, né? Para todo o clima. Né? No Brasil tu encontra tudo. Hoje tu encontra qualquer. Lógico que não o cliente final, como ele é leigo, ele sempre busca preço, né? Se tu não tiver um bom embasamento técnico ali para discutir com ele, por que eu prefiro trabalhar com esse e não trabalhar com esse, ele vai entender, puxa vida, tem razão, porque não vai ser por R$2.000 a mais que eu vou economizar aqui para me dar um problema ali na frente. Então, estou falando ali uma casa ali, eu fiz agora pouco tempo, fiz um orçamento, pessoal, questão da membrana, para toda a casa, uma casa de 400 metros quadrados, para toda a casa, toda a parte de selante estrutural, não chegou a dar R$3.000. É pouco uma casa grande. Então, tu diz a diferença? Não, valor. Para isolar toda uma casa. Todas as juntas. A gente tem a dificuldade aqui ainda de usar, dificuldade eu digo no sentido da barreira líquida, né? Sim. Eu já usei, da Stow, bata produto. Sim. Fantástico mesmo. E a minha pergunta era o seguinte, eu posso usar essa barreira de vapor líquida só embaixo, então? Sim. Como assim, embaixo, né, João? A gente quer migrar 100% para líquida. Sim. Com certeza, tá? Mas eu posso, como impermeabilizante, eu posso usar essa barreira líquida no rodapé? Sim. Legal. Tanto Sika quanto Stow, que estão no Brasil hoje. Tem outras também. Tem outras também? Legal.
esse nosso segmento, como é um segmento que trabalha muito em casa, o pessoal em casa não leva muita questão de reação ao fogo muito a sério. Até passar pelo incêndio, né? Sim, principalmente. Assim, O incêndio é um dos agentes agressores, né? Tem outros, térmico é um agente agressor muito forte, que eu comentei. O acústico, mapeamento de ruído urbano. Vai botar uma residência na terceira perimetral ou vai botar uma residência na Restinga. A questão acústica também muda. Termicamente pode ser parecido, mas acusticamente você tem que prever outros materiais e pensar nisso daí. Então a questão de fachada, a norma de desempenho que prevê a análise de fachada, parte 5 dela, a parte 5 cobertura, a parte 4, que fala de sistema de vedação e fachada interno e externo, ela já te dá todos os requisitos, né? Estanqueidade do teu sistema, tem que ver a resistência ao fogo, compartimentação das unidades, né? Se um fogo está pegando numa determinada unidade, esse fogo não pode irradiar para uma unidade adjacente, não pode pegar no fogo do vizinho, né? E assim por diante. Então a norma já traz todos esses requisitos na questão de fachada que a gente tem que começar a se preocupar quando for fazer esse planejamento de edificação. Bom, esse é o Steelcast, né? Eu acho que vai ficar aberto aí para mais conversa, com certeza. Porque a gente, no fim, começa com um assunto, já vai para outra e já embola outra ali. tem bastante assunto. Acho que o podcast é isso aí mesmo, né? Não é nada engessado, então a gente nunca combina nada quando vem pra cá. Você não pega o assunto, é isso aí, tá bom, tocar ali. Traz o Rafael que manja muito aí, o Léo tá sempre me ajudando. E cara, fica convite, eu acho que faltou a gente falar de mais coisa aí, né? Sim, Com certeza. Tem mais conteúdo, hein? Então vai dar muitas horas. Então quero agradecer, Luciano, né, por ter vindo aqui. Quero agradecer o Rafael, o Léo por ter participado aí. E se você está assistindo só um corte, tem na íntegra lá no YouTube, no canal Construindo com Steel Frame. Ou no Instagram, no @SteelcastOficial. Hoje a gente teve aqui o professor Rafael, né, especialista do ITT, Da Ensinos, né? Então, um cara muito conhecido aí. O Luciano, que é um grande especialista também aí em desenvolvimento, coisas para steel frame, para outframe. Faça as considerações finais aí, Luciano, para a gente Com se certeza, eu despedir. queria muito agradecer a iniciativa de vocês aqui, do Steelcast, uma iniciativa sensacional, pioneira no Brasil, e um espaço democrático, né? Tipo, traz o especialista, traz o professor, traz a academia, e essa interação entre todos é o que soma para o processo crescer, tá? Que é difundir o estilo, né? Difundir, exatamente, crescer, mas isso é crescer. Pô, eu quero ter concorrentes aqui também. Exatamente, cara, por aí. Posso fazer Estamos dividindo quase nada. um merchandise aí? Deve. Quem quiser conhecer mais de Spray Foam e de isolamentos, entra lá no site agidobrasil.com.br, tá? Siga lá nos canais Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, agidobrasil.com.br. Ela vai linkar também para a AGI dos Estados Unidos, de Boston, que é a matriz da empresa. E tem muito conteúdo lá dentro, tá? Tem bibliografia, tem normas técnicas lá fora, o que é usado lá fora, por que é usado. Tem alguns mockups que também vai demonstrar como é que é o sistema, como é que funciona, tá? Eu estou aqui em Porto Alegre, mas estou rodando o Brasil inteiro aí, divulgando a empresa, no trabalho. Vou estar em todas as feiras do setor. E fica o convite aí para o pessoal interagir, tirar dúvidas. Não paga nada, é só ligar, entrar no canal lá da empresa, a gente vai estar respondendo com o maior prazer, tá? Isso aí. Posso fazer minhas considerações também? Deve, Rafael, deve. Então tá, queria agradecer a disponibilidade e o convite para poder tratar de um assunto que eu gosto bastante de falar. Então, se deixasse aqui eu e o Luciano, a gente ia ficar mais, eu acho que a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, passar o dia todo aqui falando do assunto que a gente gosta de conversar. O Luciano vai lá no ITT, a gente passa a manhã inteira conversando, divagando sobre assuntos aí e sempre chega nos acordos bem interessantes. Então agradeço esse convite, é um assunto que me interessa bastante, mas principalmente pela iniciativa de vocês, né? O podcast aqui são assuntos difundidos, o podcast em si ele já está bem difundido no Brasil, Estamos copiando. mas o podcast com consumo técnico nessa área aqui é o que está faltando. Então vocês estão vindo para fechar uma lacuna aí
bem interessante. Deixo aberto também a porta quando eu precisar alguém mais especialista na parte de fogo. A minha especialidade mesmo é conforto, então eu sei falar com propriedade acústico, térmico, lumínico. Aí o resto eu dou uma enrolada, né? Eu minto um pouco às vezes, né? A gente mente, não, brincadeira. A gente dá esses comentários, mas se precisar também algumas outras pessoas ali, o laboratório está sempre à disposição. Também ficou o convite, todo mundo aí que está assistindo o podcast, ouvindo também o podcast, visitar lá o ITT Performance na Unicinos, no laboratório em São Leopoldo. Um laboratório completo para análise de desempenho de edificações. E é algo que a gente tem que conversar bastante a respeito disso daí. Então, agradeço de novo o convite de vocês, agradeço o Luciano aí, parceiro de longa data, e muito obrigado. Cara, a gente que agradece, né? Sabe que quando eu viajei nessa ideia de tocar esse podcast, convidei o Léo, eu não achei que a galera fosse curtir tanto, assim, comprar né? a ideia. Em querer vir também, né? Porque a gente sabe, tem que parar o que tá fazendo, Sim. vai lá gravar, colocar conteúdo no ar aí de forma gratuita, né? Então, eu sou muito grato também e espero que a gente grave mais aí. Com certeza. Com certeza. Conta com a gente. Léo, meu parceiro aí de bancada. Estamos aí fazendo projeto pensando. Parceiro de bancada, então obrigado mesmo e espero que a gente grave outro logo aí, quanto antes.